Hoje a gente vai falar da sequência do livro da assistente do vilão, que é a aprendiz do vilão. É isso. A apresentação acabou, vamos lá. Vamos embora. Bom, o livro vai seguir a mesma lógica que o anterior, ele vai ficar alterando, tipo, tem o narrador observando todo mundo ali na terceira pessoa, e ele vai ficar alternando entre 4 pessoas. Evangeline, Tristan, a gente já esperava, já era o normal de antes, e também vai narrar junto, e daí a Rebecca e o Gideon. Só que daí... Só que daí o Gideon tem a negócio, a gente já sabia que o nome do irmão da Evangeline, que tá morto, é Gideon. Então quando eu vi lá, tipo, você vai abrir o livro, tá lá, a lista dos capítulos, são 80 capítulos, e quem vai estar o foco do capítulo. Então eu tava entre duas, uma. Ou ia ter meio que acontecimento aqui e acontecimento da época que o Gideon ainda estava vivo. Ou esse mano mentiu pra irmã dele e estava vivo. É isso. Vamos começar. O livro já começa com o prólogo de um cavaleiro. Um cavaleiro chegando lá, entrando no castelo lá do rei. E indo conversar com o rei, daí ele chega e fala: ô rei, tudo bom? Daí o rei, tudo bom? Você fez? Dele, sim, fiz. Evangeline está morta. Você já pega, ué, mas ela terminou o livro vivaça da vida, né? Mas ele fala que ela morreu. E daí, nisso, a gente vai descobrir que o quê? No livro finalizou, foi a Evangeline lá matando os cavaleiros. No caso, a Evangeline achou que matou o carinha lá que ela trabalhava e os 2 cavaleiros. Só que um dos cavaleiros é o que tá narrando agora. Ele não morreu assim tão bem, não. Ele tá vivo e foi falar que a Evangeline tá morta. Oh, yeah. Tá. Evangeline morta, daí o rei começa a falar sobre a lenda de Rennedal. As histórias por trás da criação deste belo reino. E a gente fica, o que é isso? E esse rei, ele vai só ficar falando como se a gente também soubesse. A gente não sabe. Então ele vai ficar, não, porque os contos de Rennedal. E daí, tipo, o cavaleiro fica, oh meu Deus, os contos de Rennedal. E daí, tipo, Meu Deus, sim. Ele está falando dos contos de Rennedal. Exatamente, ele está falando dos contos de Rennedal. Exatamente, eles ficam falando como se a gente também soubesse. E daí o rei fala que vai fazer esses contos se tornarem realidade. E ele tá lá com um livrinho falando que sim, vai se tornar isso real. Ele tá aqui com o livrinho. Que ele fala que é um livrinho bem bonito. E daí ele pega o livro assim e fica tipo com o livro. A descrição do livro é bonito e tal. Livrinho de história infantil, só que aquele livro de história infantil, caro. Versão Pedra Filosofal do Harry Potter que custa R$300. Um dia eu quero ter aquele livro é tão lindo. Ele abre assim, você vai abrindo os negocinhos, tem negocinho que mexe junto, eu acho tão legal. Vai botar aberto assim esse fundo aí. Deixar aí assim, um palanquinho. Um dia, quando eu não for tão pão duro. Nunca. Nunca. Vai sonho. morrer e não vai conseguir comprar. Não me desanime. Ok, ele começa falando isso. E daí depois volta pro assunto da Evangeline estando morta. E daí o rei pergunta, eu posso ir lá ver? E o cavaleiro fala, não. Os curandeiros estão cuidando do corpo dela para ficar apresentável. E daí tudo que indica é que o rei vai mostrar publicamente que a Evangeline está morta. Beleza. Aí acabou, a gente não tem muito do que saber, a gente só vai, tipo, pro próximo capítulo meio, tipo, continua mais perdido do que quando terminou. O livro já começa daí da primeira semana da Evangeline trabalhando pro Tristan. Só que do ponto de vista do Tristan. E o Tristan tá achando ela que, assim, ela não é humana, ela não pode ser humana. Porque ela é sorridente 24 horas por dia. Ele acha, porque ela só trabalha, tipo, das 8 às 6, sabe? Mas, tipo... Sempre sorrindo. Ela chega sorrindo, ela tem que subir uma baita de uma escada longa, ela sorri. Daí, não sei o que, ela conversa com todo mundo, sorrindo. Ela tem gente que odeia ela no escritório. E ela tá feliz. O Tristan, ele faz dessa semana tudo pra fazer a Evangeline sair do emprego, pedir demissão. E ele realmente fala, não, eu tô fazendo isso aqui de propósito. Pra daí, tipo, falar, não volto aqui nunca mais, e sair chorando. E ele achou que ela ia fazer isso e ela sempre responde ele sorrindo. Tem uma vez, inclusive, que ele mata um dos carinha que ele tava atrás e deixa em cima da mesa dela.
Ela vira pra ele sorrindo e pergunta, nossa, chefe, você não esqueceu nada, não? Tipo, e ele fica, mano, ela não se importa com nada. E realmente, a Evangeline não tá nem aí. Daí ele pega, tipo, ele tá no escritório dele e ele tá achando tudo insuportável, porque já tá dando na hora de todo mundo ir embora. E daí, tipo, é aquela, né? Meia hora antes do trabalho terminar, todo mundo já tá meio que, tipo, não trabalhando. Se tivesse em realidade atual, tipo, estaria já desligando o computador, estaria já arrumando os papéis na mesinha, guardando a xícara de café já, tipo, já arrumando pra já Já tá vazar. pegando jaqueta. Já pegando a jaqueta, já colocando a jaqueta, esperando ali pra bater o ponto só pra falar que saiu no horário certo. Então, Evangeline não. Evangeline continua cantarolando. E isso incomoda ele tanto que ele vai ver por que ela tá cantarolando. Nisso a gente vê ali que já tá, tipo, escurinho o céu, já dá pra ver estrela. E ela tá sentada na beira da janela, de olhinho fechado e cantarolando. Meio que tipo um cantarolando, mas parece que ela tá pensando em outra coisa. Parece que o cantarolar é só tipo Fundo de tela. fundo de tela, exatamente. E a música tá tocando em outra aba. E daí tal, tipo, tá. E vai chegar lá pra Evangeline e fala, o que tu tá fazendo? E ela. Agora sim. Isso só faz ele, o que você tava fazendo? E ela. Tem uma estrela cadente passando. Daí eu fiz um pedido. E o que você pediu? Eu vou contar quando realizar. Ele fica. Que tipo de coisa que você fica aprendendo na escola? E ela, eu não aprendi isso na escola, aprendi com a minha mãe. E ele, tua mãe te ensinou isso? Ela, é. Ué, mas por que ela te ensinaria isso? E daí eles começam a falar um pouco da família dela. Ali a gente vai descobrir datas. Yes! A Evangeline começou a trabalhar quando ela tinha 13 anos. Explica onde? Ela não fala onde, ela só fala que ela trabalha. Ela foi trabalhar. Ah, pensei que não era um negócio sobre Sonhei. a lojinha do pai dele? Do pai dela? Não. Entendi. Ela começou a trabalhar com 13 anos. Só que a mãe dela e o irmão dela faleceram antes. Ela começou, tipo, a mãe dela e o irmão dela morreram. Sobrou só ela para cuidar da irmã. O pai dela ainda estava bom de saúde para continuar trabalhando no açougue. Daí depois o pai dela ficou doente e ela com 13 anos teve que parar de estudar, porque daí, tipo, ela estudava só, tipo, o pai dela pagava um professor para ela ficar meio que cuidando da irmã e estudar ao mesmo tempo, na casa. Daí, a hora que o pai dela ficou doente também, ela simplesmente largou todos os estudos e foi trabalhar para cuidar dos dois, aos 13 anos. Suave. Suave. Eu com 13 anos eu tava fazendo besteira ainda. Eu acho tão irreal nesses livros que ele diz, não, porque o personagem aqui tem 17 anos e tá lutando contra o mal encarnado e salvando o mundo. Eu acho sempre fantástico. Daí, tipo, cresci e não é tudo isso. Foi muito decepcionante. Você tá aí apta aí a ir lutar contra um monte de bicho Claro, e salvar o mundo. sempre. Tô preparadíssima. Tá bom, tô vendo pela tua cara animada. Não tá E vendo? daí, ele vê que esse assunto começa meio que chateá-la, meio que dá uma vacilada no sorriso, e daí ele automaticamente quer mudar de assunto, porque ele daí descobre que ele não gosta de vê-la triste. O que é bem engraçado, porque ele, nossa, eu não suporto mais essa mina sorrindo, não sei o que. Ela fica levemente triste, eu preciso fazer ela sorrir. E daí ele começa a tentar, tipo, mudar o assunto e tal, não sei o que. Daí, não, mas você não tá trabalhando e não sei o que, vai cantarolando aí, não, nem vem. Vai já direto pra tua casa, já tá todo mundo indo embora, vai tu também, pode ir, volta amanhã só. E daí lá, tá bom e tal, não sei o que. E daí, tipo, depois ele só pega uma pedrinha de comunicação, que era pra ser um telefone, mas a gente tá na idade medieval, então é pedrinha mágica. E daí ele fala lá com um dos cavaleiros dele, ó. Tá ligado, minha secretária? Deles. Tô ligado, chefe? Segue ela tá em casa só pra ter certeza que ela vai ficar bem. Dele. Tá bom. E daí, tipo, ainda, tipo, os cristalzinhos, as predas que ele usa, cada uma tem uma cor e ele pega a vermelha, que é de mais alto escalão. Só pra seguir ela no negócio. Mas ele não admite nada. Ele, tipo, é só preocupação. É porque, tipo, seria muito difícil conseguir uma outra assistente. É o que ele diz pra ele. Beleza. Aqui todos acho que os primeiros 7 capítulos vão ser todos narrados do ponto de vista do Tristan. E daí a gente fica, tipo, mano, cadê a Evangeline? Porque a Evangeline não calava a boca no livro anterior.
E aqui não, o livro começa assim, tipo, só citando ela sempre. Mas ela nunca narrando. Porque dá uma... Era pra causar uma pequena... Estranheza, mas tipo... Eu já esperava aquela, né? Leitora de mistério, eu já esperava. Terrível. Mas aí, tipo, basicamente, o Tristan tá preso. Triste. Numa sala escura. Tem uns guardinhas ali perto. Beleza. Toda vez que a gente grava, essa máquina aparece. É incrível. Uhum. Ele tá algemado. O rei aparece lá meio que pra falar, ah, não, eu capturei você. Ele, capturou, né? Poxa, esse lugar já foi melhor e não sei o que. E eles começam aquele bate-boca. Ah, não. Oxe. Só não bota o braço tão na frente que daí Ele buga. desregula a luz. Tá. E daí eles ficam nesse bate-boca até que o rei fala, ó, eu não gosto de dar falsas esperanças para ninguém. Eu já vou falar logo de uma vez. Evangeline está morta. Tristan para quando aí, tipo, fecha o capítulo, começa outro capítulo. Evangeline não está morta, Evangeline não está morta, Evangeline não está morta, Evangeline não está morta. Ela não morreu, ela tá viva, ela tá me esperando a hora que eu sair daqui, ela vai estar lá no meu castelinho, louca pra me ver. E daí vai ser insuportável de volta, mas ela tá viva e não sei o que, ele fica várias vezes falando que ela tá viva, que é bobagem, que é o rei tentando colocar coisa na cabeça dele, que nada a ver isso aí. E ele fica bastante tempo nessa. E nisso que ele tá meio que a blusa teia das ideias, ele vê que tem um dos guardas que tem olho verde. E ele fala que o olho verde dele é familiar, mas ele não sabe de onde. O que isso dá até uma raiva dele, porque ele fala que ele nunca esquece a cara de ninguém. E daí ele fala que por ver o olho ele deveria lembrar de quem é, mas ele não consegue lembrar. É porque ele só pensa na Evangeline, é tenso, né? Ok, ele vê uma oportunidade uma hora ali dos guardas se trocando e tal, de sair correndo. O guarda tenta falar, não vai, mas daí ele já foi. Ele tá correndo só de meia, os guardas tiraram as botas dele e ele não sabe pra onde foi. Ponto importante. Ele sai correndo e tal, abre a porta assim com o ombro, ele abre, tipo, vai entrar na sala, uma mesa bonitona, Evangeline deitada. A lá Branca de Neve. Tristan fica parando meio que, tipo, não pode ser, não pode ser. Ele, né, tipo, poderia até pensar que é aqueles bolo realista, né? Porque tem uns bolo realista que parece muito, gente. Mas os bolos realistas que parecem muito realistas? Parece muito realista, muito esquisito. Mas daí ele vai lá, tipo, toca a mãozinha dela, tá gelada, e ele... Sabe? Ele não sabe como reagir. Daí ele começa meio que falar, tipo, não pode, ó, você não morreu, não pode ter morrido. Ele pega na mãozinha gelada dela, não pode ter morrido, não pode. Nisso o rei chega e fala, ó, eu não tinha falado que eu não queria dar falsa esperança pra você. O Tristan tenta pegar e atacar o rei, o que é bem engraçado, porque ele tá algemado, tem um monte de guarda, ele consegue ainda alcançar o rei, derrubar o rei e começar a enforcar ele. O Tristan é rápido. E daí a hora que ele começa... Ou os guardas que são incompetentes. Pode ser os dois. Ele começa a enforcar o rei e tal. E daí a hora que ele começa a enforcar, ele começa a lembrar da Evangeline. Ali deitada do lado, porque ela tá fria tudo e o pescoço dela tá com marca de roxo. Que ela foi enforcada. Nisso ele não consegue terminar de enforcar o rei, porque ele começa a ver as expressões do rei e começa a pensar, nossa, a Evangeline passou por isso. E não consegue terminar. Nisso ele só vai até o corpo da Evangeline, começa a chorar e dá um beijinho na mão dela. Falando, volta, não sei o quê. Eu sou teu chefe, você não pode me deixar. Bem assim, dramático. Nisso aí... No outro livro ele tava mó sério. No outro livro ele tava seríssimo. Tá, Nesse agora? aqui... Não, esse aqui ele não tá, não. Coitado, tá abalado. Daí, tipo, ele fica ali basicamente ali bastante tempo e... nada alegra mais ele. Ele tenta convencer ele mesmo que é mentira, que tem algum truque, que não sei o que, mas ainda assim, meio que, tipo, por ver a Evangeline lá, ele desanimou bastante. Tá. Daí troca, e daí é o primeiro capítulo narrado... É o primeiro capítulo narrado pela Rebecca. Agora eu consegui. Rebecca tá junto com... Kushkin. Kushkin é o treinador de dragões, que eu não lembrava o nome dele, é porque o nome dele é difícil mesmo. E daí tá os dois dentro do castelo do rei. Porque vai ter um evento no castelo do rei. E daí os dois estão lá, roupa formalzinha, todos lindos, cheirosos, maravilhosos. Tomaram banho pra ir lá. Lindos.
E daí a Rebeca e ele estão meio nervosos. E daí a Rebeca fala, não, isso aqui não tem como dar certo. E daí, tipo, ela nervosa e ele tentando acalmar ela. Fofos. Eles são, tipo, o casal secundário que vai ficar junto antes do casal principal, porque o casal secundário não tem problemas. É esses. O casal secundário é bem resolvido, É bem eles têm um resolvido. relacionamento saudável, Eles veem são os problemas e felizes. falam, não, os problemas vão nos deixar mais fortes e não sei o quê. Enquanto os protagonistas estão quebrando o pau. É muito bom. E daí, eles estão lá se acalmando e tal. E daí a Rebeca, tipo, o resumo desse capítulo é, Rebeca tá olhando pra lá, esperando dar tudo certo, mesmo ela falando que pode dar tudo errado. E daí a gente vê, pelo ponto de vista da Rebeca, duas pessoas com um saquinho na cabeça. Saquinho? Com máscara na cabeça. Duas pessoas com máscara na cabeça. Máscara? Tipo, máscara uma pessoa mascarada ou máscara tipo uma pessoa que tá com um saco na cabeça pra não enxergar? Pessoa que tá com máscara mesmo. Ah, tá. Tá com máscara e daí tem duas pessoas e tal, coloca ali na frente, daí o rei começa a falar. Meus queridos súditos e não sei o que lá, discurso motivacional, e lá e vai nessa. E daí ele fala que finalmente vai poder dar justiça porque uma pessoa inocente foi vítima do vilão. Porque o vilão não foi apenas, tipo, não conseguiu se limitar a apenas roubar e causar o caos. Ele teve que matar alguém. E daí ponta pra Evangeline, bem branca de neve, tipo, dentro de um caixão de vidro. Morta, deitadinha. Tristan vê ela ali, tipo, fica meio, tipo, olhando pra ela. Não desvia, tipo, ele tem um foco. E tal. E daí começa a narrar pelo ponto de vista da Evangeline. Vivaz. Evangeline meio que, tipo, acorda. Daí ela fala, eu escuto gente. Era pra mim acordar num quarto vazio. Ela dá um jeito de, como o foco tá todo no rei e nos dois mascarados, ela dá um jeitinho de sair do caixão e sair. Isso tá tendo apresentação e daí o rei tá lá falando, não, porque nós conseguimos totalmente saber quem é realmente o vilão. Aqui está ele, e não sei o que lá. E começa a fazer uma apresentação bem massa, bem dramática. O cara tava inspirado. Daí, tipo, a Evangeline, ela ia sair correndo, ela parou no topo da escada dela. Não dá pra deixar ele ali, né? Ela vira e começa já. Nossa, por que ninguém me convidou? Tudo só, tipo, parece até que o holofote foi tudo virado pra ela, assim, sabe? E daí ela, tipo, nossa, mas ninguém me convidou e não sei o quê. Eu tava esperando um convite, porque todos do reino foram chamados, exceto por mim. E daí todo mundo meio, trouxa! E não sei o quê, ela tá morta. E ela tá achando bem legal, todo mundo meio assustado com ela. Tristan dela, tipo, vê automaticamente a pessoa mascarada. Ela vê automaticamente que é o Tristan. Máscara não impede ela de reconhecer. Os dois ficam naquele olhar, tipo... Tá morto! Aquele olhar de radar que, tipo... Sabe? Os dois se vê assim e já sabe exatamente que um é o outro é um. Tal, dá aquele olharzinho de estranheza, os dois não desviam olhar. E nisso, o rei tentando, mas... Você tá num lugar óbvio pra te prender e tal. Ela fala, não, este é o segredo. Os cavaleiros do vilão são compostos por mulheres também. Daí vem a cena que mais me quebrou a cabeça, porque daí as mulheres estavam tudo de vestido, época medieval, ali. Todo mundo, mulher tudo de vestido, homem tudo camponês, só um rei, beleza. Daí as mulheres pegam aqueles vestidos com corpete e tiram e por baixo disso tem uma tem uma armadura completa de metal negro. Como que escondeu isso? Isso aí me quebrou muito a cabeça, parece uma transição massa, mas isso não me... Sei lá, escondeu, tipo, dentro da saia do vestido e foi colocando enquanto o rei falava, não sei. Mas não tem explicação pra como essa mulher conseguiu esconder tanta armadura no vestido que era pra ser justo. Isso aí me quebrou bastante, tipo, eu tava lendo e fiquei, não é possível. Não é possível. Enfim. Os cavaleiros do Tristan começam a atacar os cavaleiros real começam a reagir a atacar. A irmã do Tristan, que tava ali no meio da bagunça, pula onde o Tristan e o outro cara.
A irmã, o Tristan tem uma irmã, lembra disso? Não. O Tristan tem uma irmã. Sério? Sim. E daí ela vai lá, ela é que faz aquelas tintas mágicas, lembra? É ela. Verdade. E daí ela chega com tinta laranja e a tinta laranja tem o poder de ser corrosiva. E daí ela só dá um pinguinho assim na algema do Tristan, daí dá um pinguinho assim na algema do outro cara. Que no caso a gente vai descobrir que é o pai do Tristan. O Arthur. Entendi. Beleza, daí O curandeiro famoso? o curandeiro famoso. Sai todo mundo correndo e tal, encontra com a Evangeline, e daí, tipo, eles estão correndo, vê o rei, tipo, eles estão correndo e o rei tá aqui, cercado de guarda. Nisso o Tristan para, tira a máscara, e daí fala, não, vou acabar com isso aqui, e agora? E daí Evangeline, começa a narrar pelo ponto de vista de Evangeline, e Evangeline olha e fica, mano, o que é aquilo ali na perna do rei? E ela pega e sussurra assim pro Tristan, Tristan, você tá vendo? E ela, o que é essa nuvem ali do lado da perna do rei? E dele, ninguém consegue ver isso. São os meus poderes. Ela, são os seus poderes. Eu não imaginava desse jeito. E daí, tipo, o Tristan, tipo, mano, ninguém consegue ver, só eu consigo ver. E o rei, tipo, sentindo alguma coisa na perna dele e sem se mexer. Ok. Nisso o rei fala, não, você não vai me matar. E daí mostra que tem na mão ele mesmo, Reinaldo. Como que o sapo chegou lá? O sapo sempre penetra. Daí... Cessou a luz. Foi mal. Tá boa, mas tipo, continua. Tá. Daí ele tá aqui com a mãozinha, Reinaldo. E daí eles ficam, oh meu Deus, você pegou o Reinaldo. Nisso a Evangeline pega e fala, ó, Reinaldo! E daí o Reinaldo morde. E daí, tipo, o Tristan vira pra ela. Você ensinou o Reinaldo a morder? Ela, eu fui dar torta pra ele, daí eu descobri que ele não consegue comer torta, porque a torta é muito dura. E daí ele tem a mandíbula fraca. Daí a gente ficou treinando nessa uma semana. Beleza. Nisso eles saem correndo. Sai correndo todo mundo ali que tá do mesmo lado. Ou seja, Tristan, Evangeline, Rebeca, o treinador de dragões, o pai do Tristan, a irmã do Tristan, Reinaldo. Essa galera começa a correr na mesma direção e a Evangeline olha pro Tristan e fala, confia em mim? Ele, confio. E daí ele pega e sai correndo em direção a um penhasco e todo mundo pula. Pera. Confusão que eu tive. Tudo isso na uma semana lá? Passou uma semana só. Do final do primeiro livro pra agora, passou uma semana. Eu confundi a uma semana com a uma semana que tava sendo narrado pelo Tristan. Ah, não. Então, Umas semanas diferentes. esqueci. Tanta coisa que eu vou ter que editar depois. Enfim, daí eles pulam no penhasco, quem chega lá, dragão. Fofuxo. Vai lá, salva ele e sai voando. Nisso o Tristan estranha o tamanho do dragão, que daí me encuca de volta, porque ele fala que o dragão tá maior. Ele fala que tá do tamanho de 2 casas. E no livro anterior o dragão tava com o tamanho de uma casa. Ou seja, esse dragão cresceu uma semana o dobro do tamanho. Onde que vai parar esse dragão? Ninguém sabe. Esse dragão vai ficar enorme de imenso. Bem, ok. Eles conseguem chegar até o castelinho e tal, tá todo mundo feliz, eba, conseguimos resgatar nosso chefe, uhul. Tá. Nisso, a Evangeline vai contar pro Tristan que um dos cavaleiros, que no caso é o cavaleiro lá que narrou o prólogo, veio e falou que lhe deu umas paradas pra Evangeline. E a gente fica, oh meu Deus, o que será que é isso? E a Evangeline vai lá mostrar pro Tristan. E no caso, são pedaços do diário da mãe dela. A mãe dela tinha uns diáriozinhos lá no escritório do pai dela. E daí o guarda foi lá e daí, tipo, o Tristan pegou com ele, mas você conseguiu convencer um cavaleiro pra ficar do nosso lado dela? Consegui convencer um cavaleiro. E daí ele ficou, uau, um cavaleiro do rei? Ela, um cavaleiro do rei. Que são leais ao rei? Nosso inimigo mortal. E daí, temos um inimigo lá, ele até era pra vir junto, mas daí, tipo, era mais legal, tipo, no meio de toda essa confusão, ele acabou ficando lá, porque daí seria mais vantajoso ele ficar lá, pra dar mais informações. Ele, tipo, tá. Ok. Eles começam a tentar descrever o que tipo, desvendar o que tá escrito ali nos diários da mãe dela, só que as folhas ali estão meio, tipo, bagunça, não dá informação nenhuma. Então elas são meio borradas, algumas, outras não tem informação nenhuma, sabe? É uma informação desencontrada, não faz o menor sentido. E daí o Tristan pensa, o que
pode ser? Como que pode? Daí eles começam meio que pensar. Nisso, daí passa um tempinho, o cavaleiro que tá lá com a Evangeline, não. Tristan começa a pensar, nisso a Evangeline dá mais um negócio. Junto com as cartas da mãe dela, veio uma página de livro. E no caso é o livro que o rei estava lendo, o cavaleiro conseguiu pegar uma página. E essa uma página estava escrita uma profecia. Que vai ser lida aqui, no capítulo 10, e vai ser só relida no epílogo. Ou seja, se você quiser, tipo, esquece, tipo, que isso me atrapalha. Porque a galera fala a profecia uma vez e todo mundo vai lembrar da profecia. Eles ficam, nossa, sim, porque tal trecho da profecia vai fazer muito sentido. E eu fico, que trecho, meu amado? Eu não tenho memória tão boa assim. E todo mundo ali tava, não, sim, calma, realmente, faz todo sentido. E você fica. Mas daí o Tristan lê a profecia em voz alta pra gente, eu vou ler aqui pra não ter erro. Aquele que as terras mágicas salvar, a cria do destino nas mãos terá. Quando a união do destino e a magia estelar acontecer, para sempre a terra vai lhe pertencer. Mas cuidado com o vilão desmascarado e seu poder sombrio, pois nada é mais perigoso do que um bom coração que se tornou frio. Se liga na poesia. E daí eles começam a meio que encaixar. Tristan já perguntou, automaticamente o vilão desmascarado sou eu. Ele tava de máscara e tirou a máscara na frente do rei. Ele. Crias do destino são os grooves. Os grooves, eles têm dois nomes massa que chama de destino. É destino A, destino B. E daí eles falam, é só os grooves não ter filho. Adivinha o que aconteceu nessa uma semana que o Tristan não estava lá? Você não vai acreditar. Eu não sei, acho que os dois caras tiraram uma férias e estavam bem de boa. Sim, os grooves tiraram férias lá em Copacabana e aproveitaram para ter um filho. A groove tá grávida. E daí eles tentam meio reunir as informações e fica tipo, tá. O negócio, a página ali do livro dos contos de Rennedal deu bastante informação. Mas as cartas da mãe da Evangeline não deu informação nenhuma. Daí a gente fica, o que vai dar essa informação? Não vai dar, até que o Tristan lembra. Pode ser um lugar onde tem um pigmento de magia. E daí ele vai nos explicar porque a Evangeline também não sabe o que é isso. Graças a Deus, porque eu não tava sacando. Tem alguns pontos do mundinho eu não lembro o nome do continente. Eles falaram, tipo, jogaram o nome do continente, o nome de uns rios e foi isso. Então, tem o continente ali e daí tem alguns pontos que eles falam que tem um foco de magia. Então ali é tipo como se a magia estivesse viva ali, naquele ponto exato. E o Tristan sabe onde tem um desses pontos. Ele fala, tem magia estelar e groove. Tipo, filhote do destino e a magia estelar para acontecer. Então, a gente vai lá porque tem um ponto de magia estelar lá. Daí todo mundo fala, beleza, vamos nessa. Junta a médica, junta a irmã do Tristan, junta a Evangeline, porque ela sempre tem que estar lá. Junta a Tristan, junta treinador de dragão e junta dragão. Eles todos vão lá. A irmã da Evangeline vai ficar com a Rebeca. Então vai ter meio que, tipo, uns capítulos que, tipo, a Rebeca vai ficar narrando com a irmã da Evangeline, cuidando dela sendo babá, e ela não gosta de criança. Mas aí, tipo, daí volta ali pra ação e tudo. Aí volta aqui um capítulozinho normal, tipo, ela fazendo cookies e tal, bem fofo. E volta. Então eles pegam, saem do dragão, e nisso tem uma conversa que, tipo, tá esperando montar o dragão. Colocar a coleira, colocar ali pra eles conseguirem sentar confortável. E daí tem ali no hall de entrada, tem meio que tipo entre aspas, aviso, porque tipo o castelo dele é invisível, tem uma magia de invisibilidade. Só que se você entra no hall de entrada ali, no portão, tem algumas cabeças dos últimos cavaleiros que chegaram perto demais, sabe? Então se outros cavaleiros chegarem perto demais, eles vão lá, deu merda. Vão matar a coleção. É. E daí, tipo, o Tristan olhando e tal, dele... Essa cabeça não fui eu coloquei. Cabeça de quem que é? Cabeça do ferreiro. Que a Evangeline matou no último livro, no final do último livro. Ela foi lá, cortou a cabeça dele e pendurou junto. E nisso, o Tristan ficou apavorado que a Evangeline, solzinho da luz dele, luz da vida dele, pureza intocada pela maldade, conseguiu arrancar a cabeça de alguém e pendurar junto com as cabeças que ele coloca. E ele ficou realmente assustado com isso. Ele tenta, tipo, Evangeline, o que é isso dela? Mataram
cabeça. Ué. E daí, tipo, ele preocupado pra caramba. E daí, tipo, tem aquelas que ele não sabe se expressar suficientemente bem pra fazer o que ele tá preocupado. E a Evangeline começa a achar que é porque ela meio que, tipo, arrancou a cabeça e colocou junto com a coleção dele. E daí, tipo, não é isso que ele tá preocupado. Mas a Evangeline funciona com outros parafusos. Não funciona. Ela funciona com umas porcas erradas. Tá. Daí eles vão de dragão e tal. E é um lugar bem rapidinho de chegar. É tipo na divisa ali do outro reino, de Rosália. Eles falam que é o norte, se eu não me engano. E eles chegam lá, pousam o dragão. E eles têm lá um sentinela. Ficarem aqui com uma lança. Hã? É. Ia tentar dar um nome. Lança. Sentinela que, tipo, daí ela fica, nossa, mas tem um guarda aqui. Daí ele não é um guarda, é um sentinela. Que é basicamente uma armadura viva que protege o lugar lá do pigmento. E daí o Tristan fala, ó, eu já tentei entrar nesse lugar antes, mas o sentinela não me deixou entrar. Eu não consegui fazer o sentinela me deixar passar. Daí a gente fica, nossa, tá. Senhor sentinela, eu quero entrar, você me deixaria, por favor? E o sentinela abre espaço e o Tristan fica, não. Não é possível, eu quero só pedir com jeitinho. Todo esse tempo. Porque ele tentou, ele lutou contra o sentinela bastante e perdeu todas as vezes. Evangeline foi lá e pediu com jeitinho e passou de primeira. Ele não era possível, que era só ser educado. Ok. Evangeline passa. E daí ela fala meio que tem tipo uma caverna. Só que a caverna é escura. Tristan tem medo do escuro. Então Evangeline sugere que ele deixa ela entrar sozinha enquanto ele fica ali. Ele fala negativo. A hora que dá, tipo, não tem problema não. Ela dá um passinho pra frente, abre um buraco, os dois caem. Eles começam a cair. Não! E daí, tipo, as duas que estavam acompanhando vão ficar ali, tipo... Poxa. Caíram, né? E vão ficar aqui conversando, elas não vão fazer nada pra tentar entrar. Nossa! Elas vão deixar os dois lá, porque, tipo, é pra ter uma cena fofinha dos dois. Mas ainda assim, eu acho muito babaca das duas. Ver o irmão, o melhor amigo, e a tua melhor amiga e possível namorada do teu irmão cair. E não fazer absolutamente nada, não levantar um dedo pra ajudar os dois. Daí tá, os dois caem. E daí a gente fala que foi como cair das nuvens. Ela achou que foi bem fofinho e tal. Ela rolou um pouco pro lado. Tristan caiu do lado dela, tá? Fofinho e tal. Ela rola um pouco pro lado. Tem o quê? Um campo de dentes de leite. Um campo de dente de leão. Dente de leite. Um campo de dentes de leão. Falei certo agora. Tá. Daí ela fica, ó... Evangelina ainda tem aquele traumazinho de campo de dente de leão, né? Ela fica, dente de leão. E daí olha pro lado, olha pro outro, daí de repente, tipo, tem um monte de nuvem, tipo, tem aqui o céu. É como um céu estrelado, como se fosse eternamente de noite, do topo da caverna, onde eles caíram. Falta um pedacinho. E nisso cai uma criatura. Eles sabem que é uma criatura bem grande, reunida por nuvens, porque ele é realmente alto. Então é tão alto que, tipo, as nuvens às vezes atrapalham de ver o resto do corpo dele. E é a criatura. E daí a criatura chega, quem está aí? Tristan se esconde, Evangeline fala, Evangeline Sage! E daí ele, olá, Evangeline. E não sei o que ela. E o Tristan, tipo, você tá maluca? Não responde! E dela ele pediu! E daí o... É falta de educação! É falta de responder. educação! Daí o Tristan, não pode responder! E daí a criatura, Tristan Maverini. E daí a Evangeline, vocês dois se conhecem? E o Tristan começa, não, a gente se conhece, a gente toma chá toda quinta-feira. Sério? Não! Ao menos que eu ri muito desse livro. E daí, tipo, os dois se aproximam. Tristan com medo pra caramba, Evangeline não vê mal no mundo, então pra ela tá de boa. Vão começar a conversar com a criatura. E a criatura, tipo, ele foi uma das criaturas que criou as árvores. Evangeline agradece ele de ter criado as árvores. Porque nesse universo, meio que basicamente tinha umas divindades lá, cada divindade era, tipo, hiperfocado em uma coisa. No caso, essa criatura tinha o hiperfoco de fazer árvore.
Daí tem umas que fez só uma montanha, a outra fez só água correndo nos rios, outra fez águas correndo nos oceanos, sabe? Tipo, bem específico de cada um. E daí, no caso, eles foram conhecer esse cara que fez as árvores. E daí ele fala que ele tá ali porque é um pedacinho de céu dele. É um pedacinho de céu que ele não deixaria... tipo, o recanto dele. Ele não vai deixar aquele lugar. Ele gosta dele. E daí, tipo, eu vou dizer, mas tá faltando um pedaço. Ele quebrou. Ali eu perdi parte do meu céu, mas todo o resto é meu. E eu que cuido. Eles começam a conversar e o Evangelho perguntou, você viu minha mãe? E dele, não. Mas daí, tipo, eles falam, e a profecia da história de Renedal? E daí eles, tipo, profecia de Renedal e não sei o quê. Vocês estão nela, não é mesmo? E daí, a gente tá sacando disso. E daí eles pegam, tipo, então eu irei dar isso. E dá pó de estrela. O que ele fala, tipo, fácil, assim, um vidrinho com pó de estrela. Você, presente. Dan fala, é isso, valeu, qualquer dia me visita. Evangeline fala assim, Tristan fala... Tá. Ele não quer visitar de volta a criatura. Ok. Os dois voltam, as duas estão lá sentadas, tipo, arrancando graminha do chão, sabe? Em vez de ajudar eles. Oi, meu anjo. Vem cá. Vem. Vem cá. Pode passar. Daí eles saem da caverna ali, as duas que estavam, em vez de ajudar, estavam arrancando grama do chão. Pegou, nossa, vocês estão bem? Nela, sim, estão bem. E daí, tipo, vamos pro dragão. Nisso, o Tristan vê que tem alguma coisa diferente. Ele tenta usar os poderzinhos dele, porque ele vê já que tem alguns guardas perto do dragão. Eles estão cercando o dragão. Ele tenta usar a magiazinha dele e a magia dele não obedece ele. Isso aí já dá um tipo, eita, minha magia não tá me obedecendo. Eles são cercados pelo bardo. Daí tem um monte de guarda ali e tudo mais. Daí começa a revistar e, tipo, o Evangeline já, tipo, não me revista, eu tenho estrela, o pó de estrela foi difícil de conseguir, eu não sei como vou conseguir outro, não tem como eu voltar pra criatura agora e falar, então, eu perdi o teu pó de estrela, tem como você me dar outro? Ele foi bem legal em me dar um pó de estrela, eu não posso perder esse pó de estrela. E tá, ela, tipo, com a mãozinha no bolso, tipo, não me revista, pelo amor de Deus. E daí, os guardas tá tudo ali. Isso tem um guarda ali que tá... Tipo, a magia do Tristan ele tentou atacar, a magia dele não funcionou. Teve um guarda ali que fez assim. E daí fez a magia do Tristan parar de funcionar. E daí foi o guarda que também ajudou a segurar o Tristan lá no final do primeiro livro. Dele tá ali. É um guarda diferente do guarda aliado, né? Não é o mesmo? Não mesmo. Eu ia falar agora, mas beleza. Olha só. E daí, eles já, tipo, o Evangeline dá um jeito com o guarda que tá segurando ela, daí as outras já vão, tipo, meio que cuidando dos outros guardas. Vai todo mundo dando jeito nos guardas e tal. E daí, tipo, o Tristan se toca que o guarda que tava cuidando dos poderes dele tá ajudando eles. Ele fica muito confuso nessa hora, sabe? E daí, tipo, ué, mas tá confuso esse cara? Ele tá ajudando a gente. E daí, tipo, terminou, tipo, tá todo mundo, tipo, todos os guardas do chão, exceto ele. Ele ia atacar, né? Porque daí ele sentiu os poderes dele de volta. Vou atacar esse trouxa. E daí, nisso, a Evangeline chega correndo pro guarda e abraça ele. Tristan pensa, irei matar este mano. Automaticamente. E daí... 2 mais 2 é igual eu, vou matar esse cara. Ele chega a essa conclusão muito rápido e daí ele olha pro cara e tal. E daí ele olha e fala, nossa, eu vou matar esse cara. Se prepara. E daí a hora que tipo, ele tá chegando perto do cara, nisso a Evangeline vira pro Tristan, tipo, meio que pra mostrar o guarda e fala, tá vendo esse cara? É o Gideon, é meu irmão. E daí o Tristan, tipo, começa a olhar pros dois, os dois têm o mesmo olho verde, tem o mesmo cachinho aqui. Nossa, eles têm o mesmo dele. Tipo, ele começa a se sentir idiota. Que ele não se tocou que o cara é muito parecido com a Evangeline. E daí, tipo, ele fala, nossa, é a versão masculina da Evangeline. Como é que eu não me toquei disso? Porque ele só tem olhos para Evangeline. A resposta é simples. Nisso vai todo mundo pro castelinho. O Tristan tá meio desconfiado do cara, mas tipo, fica meio, mas é irmão dela, então a gente pode confiar. Mas ele ainda deixa umas guardinhas, ele deixa 2 guardinhas pra cuidar dele. O Evangeline vai falar com a irmã dela primeiro. Isso. Ele chega no castelo, o Gideon pergunta se ele pode ainda falar com a irmã mais nova deles. Aí a Evangeline fala, vamos
primeiro preparar o terreno, né? Tipo, você tava morto até ontem pra gente, né? Pra irmã dela, a Evangeline já sabia. Daí ele fala, tá, beleza? Daí Chuchu, beleza? A Evangeline vai ter um momento de irmã com a irmã dela. Elas conversam tudo. Daí a irmã dela tá meio receosa de encontrar a mãe delas, porque ela não se lembra da mãe dela. Ela fala que a única mãe que ela teve foi a Evangeline. Ela não sabe se quer realmente uma outra mãe além da Evangeline. Que foi um momento bem fofinho. Ok, a Evangeline consegue fazer a irmã dela sossegar. E daí nisso ela vai, tipo, vou pegar aqui o pó de estrela pra, tipo, descargo de consciência, sabe? Ela, vou ver só se o pó aqui tá no bolso, ela bota a mãozinha no bolso. Cadê pó de estrela? Sumiu. E ela, que beleza, perdi o negócio. Ok, ela começa a ir atrás do negócio, sai do corredor, dela vê o potinho no chão, girando, vira, faz curva, igual um negócio louco, sabe? Igual aquele espiãozinho que você faz barulho. Desse jeito, sai correndo pra todo lado. E daí ela tenta correr, mas no frasquinho com pó de estrela é mais rápido que ela. E daí... Perdeu pro frasco. Perdeu pro frasco. Imagina isso. Daí o frasco chega até o quarto do Tristan, abre a porta de uma vez, assusta o Tristan pra caramba, brilha a ponto de quase cegar o cara, daí pega, dá meia volta e sai do quarto dele. E daí o Tristan sai correndo atrás do frasco também. Nisso os dois se encontram no corredor, ela consegue pegar o frasco. Daí o Tristan, o que você tá fazendo acordada agora? Dela, frasco me acordou, eu achei que eu tinha perdido o frasco tava rolando, eu fui atrás do frasco. E daí o Tristan tá preocupado porque ela não tinha jantado. E na real é porque ela foi conversar com a irmã dela e daí acabou dormindo. Beleza. Daí o Tristan fala, então fica aí que eu vou pedir pra cozinheiro, o Edwin, cozinhar pra você. Ele vai lá, de noite, porque tipo, a Evangeline chegaram meio que por volta da tarde, e daí a Evangeline dormiu e já é tipo madrugada, sabe? Uhum. Madrugada quase de manhã e a Evangeline acordou só agora. Daí eu vou fazer uma janta pra você. No caso, ele vai pedir pra alguém fazer. E daí chega com o prato, tudo aí, vamos lá no quarto. Porque as cartas da tua mãe tá lá no meu quarto. Evangeline fica, beleza. E por dentro ela tá, eu conheci o quarto dele. E daí ela entra no quarto dele, por que tanta almofada? E daí ele, nada não. E tipo, tem muita almofada. Ela disse que conta mais de 6 almofadas na cama dela. Ele fica, meu Deus do céu, por que tanta almofada? Dela olha pro lado e, uma luminariazinha. Você não brincou! E daí ele, isso aí não é nada. Tem formato de furacão! E ele, é a última que tinha na loja. Só que assim, volta e meia, o Tristan não chama ela de Evangeline ou de Sage. Chama ela de furacãozinho. E o Reinaldo até acha fofo. Com as plaquinhas. O Reinaldo acha meio interessado. Ele tava lá, o Reinaldo? Reinaldo sempre aparece pra algum vídeo, mas no caso ele falou isso em outra cena. Da primeira vez que ele chamou ela de furacãozinho. Porque o Reinaldo sabe que o exato formato da luminária dele é um furacão. E daí meio que é aquela brincadeira, porque ela é a luz da vida dele. Sua voz tá ficando rouca ou Tá um pouquinho rouco. Eu não falo tanto. Tristan vai lá, pega as folhas do diário da mãe dela, ela pega o frasquinho, ela vai lá e derrama, tipo, dá uma polvilhada em cima das páginas. As páginas começam a brilhar, se reorganizar, forma um mapa. O mapa da onde? Do continente. Tem um ponto brilhante, que daí é a cidade coração. Que cidade que é essa? Então, tem vários reinos no continente e uma cidade independente bem no meio, que daí fica no coração do continente. Ela é independente de qualquer outro dos reinos, ela é tipo uma cidade meio que tipo... Se tu não gosta dos outros reinos, vem aqui com a gente. É desse tipo. Eles estão lá. E daí, tipo, o ponto brilhante tá nessa cidade. Aonde nessa cidade? Ninguém sabe, tá só nessa cidade. Quer mais ajuda, vai pra lá. Nossa. Evangeline acha meio chato, mas fazer o quê? Vamos pra lá. Eles têm a conversa que a Evangeline vai dar liberdade pro Gideon falar com a irmã dela, Alissa.
Daí, tipo, tem aquele momentinho da Lisa vendo o irmão dela. E daí, tipo, ué, mas... Você é meu irmão. Daí ele... Sou. E ela... Você não tava morto? Dele... Não. Por que então você não apareceu pra gente? E daí ele conta que ele... Ali quando a mãe dele foi... A bolinha de luz cercou ele, isso expulsou ele, tipo, pra outro lugar. E parou do lado do castelo. Só que ele perdeu a memória nesse meio tempo. Ele acabou se tornando soldado e tal, que eu reconheci ele. Mas daí, tipo, ele, não me lembro de nada. Ele, beleza, meu jovem, serve aí. E daí, beleza, vou servir. E foi servindo como soldado, as memórias dele foram com o tempo voltando. Só que ele não contou pra ninguém. Pra não ser usado contra ele, não sei o que, não sei o que lá. E nisso, daí ele só, tipo, não voltou. A memória dele voltou, ele queria voltar, mas ele nunca voltou. E daí a irmã mais nova dela, que não tem filtro nenhum, por quê? É porque eu fiquei com medo de vocês me odiarem e acharem que a culpa era minha. Beleza. Nisso daí vai ficar Gideon, Lisa, Rebecca e o Domador de Dragão no castelo. E Tristan, Evangeline, a médica irmã do Tristan vão junto. E o Reinaldo? E o Reinaldo. Ele vai na bolsa, eles vão descobrir depois, na hora que eles estão no cavalo, que o Reinaldo tá lá. Eles vão de cavalo. O Reinaldo, vai lá com calma, cara. Reinaldo do nada aparece dentro de uma mochila e diz: como que você entrou aqui, mano? Eu conferi 2 vezes se você tava na minha mesa. Eu entrei na terceira. Você não esperava por essa. Nisso, tipo, eles vão a cavalo. A Evangeline reclama porque ela não tá acostumada tanto a andar a cavalo. Beleza. Nisso, eles estão lá cavalgando. Ela reclama que eles cavalgam pra caramba. Eles cavalgam horas e horas e horas e horas e horas e horas. Nisso, eles estão passando meio que, tipo, por várias árvores. Uma floresta ali. Ela vê uma flor diferente, pega a flor da árvore, começa a cheirar e fala: nossa, que cheirinho bom! Eu não lembro a descrição da flor, mas ela fala que o cheiro dela é muito gostoso. Fica cheirando ali, eles começam a conversar. Daí, volta e meia, a irmã do Tristan fala alguma coisa do passado. Daí, tipo, ela começa meio que a alfinetar o irmão dela. Daí, tipo, nossa, mas você era mais bravinho quando era mais novo, né? Nossa, nada a ver. Nossa, será que você ainda dorme com aquela quantidade de travesseiro? Daí ele, cala a boca. Daí a Evangeline, ele dorme com um monte de travesseiro. Você foi lá, eu não conto, é esquisito, não é? Nós 4 ficamos ali pra ver ele dormir outra vez. Pra ver se ele realmente fazia alguma outra coisa com os travesseiros. Mas não, ele só dormia abraçado. E daí, vocês 4? E daí a Evangeline só sabe que ela, tipo, tem o irmão mais velho dele. Tem a irmã. Tem a médica, que é a melhor amiga de infância. E daí, quem é o quarto? 3. Eu quis dizer 3. Daí você fica já... 3. Nisso, depois ela vai acabar chamando o Reinaldo de Alexander. Evangeline vai ficar: Alexander, daí... Reinaldo, tô com a cabeça nas nuvens. Ela, tá bom. E aí a Evangeline vai acreditando. Mas daí, tipo, eles vão chegando ali. E daí, tipo, meio que a Cidade Coração tem um rio. E pra você passar pelo rio, você tem que passar pela ponte. Só que pra você passar pela ponte, você tem que, tipo, tem uns sereianos que protegem ali pra ninguém mal entrar. Então, pra você entrar, você tem que fazer uma charada. Resolver a charada. Sempre uma charada. Sempre uma charada. O Trios também... Qual é a velocidade do andorinho? Africana ou europeia? Carregando coisas. Essa eu não sei! Enfim. Daí ele vai entrar, daí o Tristan já olha e fica: e esse cara? E daí o cara olha: você! E daí, tipo, ele fica... Daí a irmã dele: você já veio aquele... Pois é, né? Aconteceu uma coisa. E daí, tipo, o carinha do portão: aconteceu uma coisa. E daí eles ficam tudo nessa como se a gente soubesse o que aconteceu. Ninguém sabe. A gente não vai saber o que aconteceu. A gente só sabe que o Tristan foi lá e alguma coisa ruim aconteceu. Não iremos saber o que. Eles vão ficar: aquilo aconteceu, né? E ele: realmente, eu fiz aquilo, mas não sei o que. E daí, tipo, a gente vai ficar: tá bom. Só que daí, a médica se toca que a Evangeline tá muito quieta. Isso não é normal de Evangeline, ela não consegue calar a boca. Ela vai ver, Evangeline tá com uma florzinha, cheirando a florzinha. E ela: o que você tá cheirando isso aí? Arranca. É uma flor que o cheiro faz você ficar bêbado. Yes. Daí a Evangeline: não, tô de boa. Ela desce do cavalo, já sai correndo pra abraçar o Tristan. Não sei o que. Bem o feliz. Tristan, essa flor nem é tão
tão ruim. E daí, tipo, o Tristan, quanto tempo ela vai ficar assim? Daí... até o efeito acabar, né? Tipo, uma única forma de melhorar isso é o tempo. Não tem o que fazer. Deu Tristan. Eu acho que eu consigo ficar assim com ela algumas horas dela. Tipo, ela pega, tá abraçadinha com ele e fala, cara, não vai ser tão difícil. Ela vai ficar só, tipo, mais feliz que o normal por algumas horas, tá de boa. Ela tá abraçadinha com ele, dá uma cheirada no pescoço. Eu gosto do teu cheiro, eu não vou sobreviver nenhum minuto. Deus me ajuda. Nisso daí, tipo, tá uns guardinhas sereiando ali da ponta. E daí os guardas falam, a gente deixa vocês passarem se a garota resolver o enigma. E daí eles, mas a garota, ela não sabe nem dizer o nome dela. E daí eles discutindo do nada Evangeline. Evangeline. Então, o quê? Eu sei o meu nome. Evangeline. E daí, tipo, só que ela demorou várias falas pra se tocar que o nome dela é assim, ela responder. Mas daí, tipo, eles falam, tipo, a única condição. Se a garota acertar a charada, a gente deixa vocês todos passarem. Se não, volta no vaso daqui, meu. E daí a Evangeline fala, beleza, eu consigo. E daí eles soltam essa charada aqui. Sou um terror que tentam esconder. Um segredo que não podem me ver. Para me usar é preciso coragem. Se fizer direito, trago vantagem. Sou a origem de todas as brigas. Quando mal usadas, causa feridas. O que eu sou. E daí o Tristan fica, meu Deus do céu, você fez essa charada. E daí, tipo, o Sereiano fala que não é ele que escolhe a charada, é a charada que escolhe a pessoa. Evangeline não demora pra descobrir o que é. Olha, é a verdade, né? Tipo, mal usado pode causar feridas, se usada bem pode causar vantagem. É a verdade, só pode ser a verdade. Só pode ser a verdade. E daí o Sereno fala, correta é a resposta, minha cara. Pode passar. Evangeline fica toda alegre, felizinha, já soltando elogio pra todo lado, porque é Evangeline. Ela passa a ponte, a irmã dele passa a ponte, a médica passa a ponte. Chega no Tristan, ele, você vai entrar. Mas seus poderes não vão junto. E daí o Tristan, não vou fazer isso. Então você fica aqui esperando enquanto os amigos entram dele. Ele olha pra Evangeline andando assim, meio bamba, assim, vendo, tipo... Vendo tudo de legal na cidade. Ela não vai sobreviver. E daí ele aceita. Então ele entra sem poder. Ele vai até a Evangeline. Evangeline pede pra comprar um pão pra ela, porque, de acordo com ela, o pão parece uma nuvem, parece tão fofinho. Será que tem gosto de nuvem? A garota nunca comeu nuvem, mas ela tá tão... assim que daí ele não quer... Daí ele vai lá, compra o pãozinho pra ela, fica toda animada, faz ele, tipo, comer o pão na hora que ele tá meio distraído. Ela fala, enfia um pedaço de pão na boca dele. Ele acha gostoso. Tem gosto de nuvem? Não, mas é gostoso. Ok. Ela fala que é um pão docinho. Tá, daí... Ela tá no modo sincero, ela já é sincera. Só que agora ela tá no modo sem filtro nenhum. O pouco filtro que essa mulher tem foi removido, sem filtro nenhum. Ela começa a falar, por exemplo, que ela não tá dormindo direito. O Tristan vai falar com ela que, tipo, ele achou estranho porque quando eles foram usar aquele pó de estrela nas cartas, estava de noite. Ele se perguntou por que a Evangeline estava acordada de noite e tal. E ele achou estranho, tipo, porque a Evangeline voltou à tarde do negócio e capotou. E daí ele falou, nossa, não sabia que você estava tão cansada e tal. E daí ela fala que ela, na verdade, não tá dormindo. Desde que ele foi capturado, ela não dorme bem. Ela tava preocupada com ele. Ok. Eles estão na cidade por outro motivo, porque eu esqueci de falar, porque eu não esqueço das coisas. O castelinho do Tristan tá com um problema chamado... Ele é invisível e não tá mais tão invisível assim. Tem um feitiço de invisibilidade no castelo, meio que uma barreira, que enquanto você tá por fora não dá pra ver nada, você passa da barreira e dá pra ver. Faz sentido. Só que essa barreira tá começando a dar uns buracos, dá pra ver, tipo, uma porta, dá pra ver uma janela lá em cima, então, tipo, não tá tão... Do nada tem uma janela Do nada no você meio vai do uma janela, céu. então, tipo, não tá tão bom. Então eles foram lá, tipo, o Tristan e a Evangeline foram por causa da mãe dela, a irmã do Tristan e a América foram pra encontrar uma feiticeira pra regular de volta essa barreira. Resumindo a história, eles não encontram a feiticeira foi presa por tentar matar o príncipe herdeiro do Reino do Sul.
Nossa. E Tristan e Evangeline estão lá procurando, a Evangeline tá meio lalé. Eles são capturados Quanto por... tempo dura aquele negócio? Não sei, fala que tipo, é com o tempo que se resolve, só que ela vai ficar veluteteia por bastante tempo. Enfim. Daí eles são capturados por um bando de ator. O Tristan acha ridículo, a Evangeline não tá tão bem assim, ela tá achando o máximo. Daí, tipo, os atores basicamente eles estão falando, não, eu vou fazer uma peça que eu sou um raptor, então eu tô ensaiando. E daí eles vão lá e eles capturam eles de verdade. Eles capturam eles porque tem cartaz de procurado do Tristan, e daí ele mostra que tem um cartaz de procurado de Dona Evangeline. Evangeline fica nas nuvens, a hora que vê que tem um cartaz de procurado dela. Ela fica, tá me procurando, olha só que foto legal, foto não, pintura. Que pintura maneira e não sei o que, tá me procurando, nossa, tudo esse dinheiro e não sei o que lá. E daí, tipo, enquanto isso, o Tristan tá, tipo, soldado revendo as memórias da guerra. Porque ele tá meio que naquela de, nossa, eu que coloquei ela nessa situação. Agora ela é procurada igual eu sou, eu não podia fazer uma coisa dessas com ela. E tal, ele tá meio se culpando, Evangeline tá achando o máximo. Tá? Esses atores vão lá, deixam eles no fundo do teatro. No fundo do teatro meio tem um lugarzinho ali com umas grades. Eles deixam eles lá. Os dois estão amarrados. Evangeline fala, você consegue alcançar minha coxa? Tristan pensa besteira, porque é o Tristan. Mas não é porque a adaga dela tá na coxa dela. Ela vive com a adaga e agora, em vez de colocar, tipo, dentro da meia ou dentro da bota, ela coloca na coxa. O que eu achei mais complicado de chegar, porque, tipo, ela... Tem alguns momentos que ela tá de calça, mas tem alguns momentos que ela tá de saia. Pensa em tirar toda aquela saia pra você levantar tudo pra pegar a adaga. Tipo, eu achei muito trabalhoso. Enquanto, tipo, no tornozelo é só você tchum e pega. Eu achei muito trabalhoso. Mas é só pra ter a cena bonitinha dele pegando as coisas na coxa dela. Romance. Não precisa fazer sentido. Daí, ok, ele vai lá, a adaga queima ele. Ele fala, toda vez que você segura essa adaga, queima dela. Não, na verdade é bem confortável. E tipo, daí ele vai lá, corta a corda dele, corta a corda dela, beleza, estão livres, só que eles ainda precisam sair de lá. E no lugar, tipo, eles estão... Ele cortou as cordas com a mão queimando? Tipo, ele cortou rapidão? Cortou rapidão e jogou a adaga longe. Daí... Corta. Daí, Evangeline tenta perguntar pra ele por que ele não tira eles dali usando o poder dele. Ele fala, não tô sem poder aqui um pouquinho, né? Tipo, enquanto estiver aqui não dá. Ela briga com ele, ele fala, eu fiz isso por você. Ela fica, aqui. Ela quer beijar ele porque ela tá sem filtro. Ele diz que não. E ela fica chateadíssima. Só que ele não explica a comunicação, ele não explica que ele não vai beijar ela porque ela não tá tão bem. Que ela tá meio bêbada das ideias. Então ele não explica isso. Evangeline acha que é porque ele não gosta dela. Ele vai explicar isso? Não, porque ele não entende isso. Enfim. Ok, agora eles têm que sair de lá. O Tristan começa a descrever o lugar. Basicamente tem parede normal e tem uma parede de... Essas duas paredes aqui são meio que um aquário grande. Uma parede de vidro, que é meio que um aquário. Dá pra ver um monte de peixe e tal, bonitinho. E daí, tipo, tem um negócio aqui e tem uma mesinha com a chave. E daí eles iriam abrir, só que os dois não alcançam. Nisso entra uma mulher, a Evangeline rapidamente reconhece ela como Helena. Helena é quem? Helena é prima da Evangeline. E daí a Evangeline achou, tipo, a hora que viu, tipo, jogou o pó de estrela, viu que era nessa cidade, achou que tinha alguma coisa a ver, porque essa prima veio morar nessa cidade. Então achou que talvez, tipo, a mãe dela, em vez de voltar pra casa dela, voltou, tipo, pra casa da irmã. Beleza. Evangeline tenta pedir as coisas pra prima. A prima diz que não tem muito contato, ela ficou pouco tempo. Evangeline pede pra ela soltar eles e ela diz que não. E daí Evangeline, mas por quê? Ué, eu que comando o teatro é meu. E daí eles ficam, o teatro é teu. Então os carinha que capturou a gente, eu que mandei deles, sabe? Mas Evangeline fica triste. Beleza, ela sai e não vai libertar os dois. Aí a Evangeline fica brava e fala, beleza, a gente vai dar um jeito de alcançar isso. Tira a camisa. E a Tristan fica, daí ela tira a camisa, tenta, tipo, pegar o sapato dela, amarra na manga da camisa e tenta jogar na chave. Quê? Pera, o quê? Pega a camisa do Tristan, pega uma da manga, ela ia segurar a manga, enquanto a outra manga, ela amarra o sapato dela pra dar peso. Aham. E daí,
passa pela grade e joga pra tentar pegar a chave. Só que é muito curto. O que eu fico pensando, quão longe que tá esse negócio, quão grande esse corredor. Mas enfim, Evangeline faz o quê? Tira a saia de cima. Fica só corpete e aquela calça que fica por baixo, aquela bermudinha que fica por baixo. Tira a saia, a Tristan fica, poxa. Amarra a saia na blusa e tal. Pra daí fazer, só que ela é ruim de mira. Tristan vai lá, ele tenta, só que ele acerta o vidro. Evangeline dá parabéns pra ele, ele fica cala a boca. Joga de novo, ele acerta o vidro de volta, vai, daí tipo é muito... Até eles acertarem a força. Para de tirar a luz. Vai queimar o focinho. Você me distrai. Tá. Daí... Tristan vai lá, vai acertando, e ele começa a acertar muitas vezes o vidro. O vidro começa a rachar. O vidro é aquário, o aquário começa a pingar água. Ele fala, Meu Deus, quantas vezes ele errou? Algumas. E a Evangeline tá só zoando ele porque é sem filtro. Ele vai lá, consegue acertar a chave cai no chão, começa a vazar muito, tipo, começa a escalonar o rachado e começa a vazar bastante água. Ele dá um jeito de alcançar a chave, beleza. Nisso a água tá subindo bastante. Ele começa a tentar soltar. Daí abre, beleza. Eles tentam sair, a porta tá fechada. A água vai subindo, eles vão boiando. Ele dá um jeito de jogar a Evangeline pela janela. Evangeline consegue sair. A médica e a irmã do Tristan estavam procurando por eles. Acaba vendo a Evangeline, ajuda ela a puxar. Tristan sai pela outra porta. Eu fiquei nesse momento me perguntando como assim ele saiu pela outra porta. Que outra porta? Porque eles falaram que a porta não estava abrindo. Mas ele saiu por lá de alguma forma. Ele saiu, eu vou acreditar. Porque pra mim, era só, tipo, ele empurrar a Evangeline e sair pelo mesmo lugar. Mas ele não saiu do mesmo lugar, ele saiu pela porta que tava trancada. Mágico. Ok. Nisso, a Evangeline vira. Tem a prima dela, com os capangas, segurando o Tristan. Top, a Evangeline fala, você não pode fazer isso. A prima dela, eu não vou fazer isso mesmo. E daí, tipo, ela solta ela. Daí fica, tipo, todo mundo ali meio confuso. A prima fala que ia soltar eles, era só... cena de romance desnecessária pra os dois nem beijarem direito e sim ficarem bravos, mas enfim. Mas, então por que ela já não soltou no início? Quando a primeira vez que eles se essa encontraram? cena aí, eu me perguntei muito, tipo, ela poderia ter soltado eles, ter uma conversa e tal, mas meio que foi só Ou falar, tipo, eu reconsiderei. Só isso, pelo alguma menos. coisa, ou ter uma outra coisa. Não. Ela não solta eles quase morrem, e ela fala, eu ia soltar mesmo de qualquer forma, seus bobos. Tipo, soltasse logo. Eu achei muito confusa essa cena. Mas enfim, ela solta, dá uma bolsa pra Evangeline e fala, isso foi tudo que tua mãe deixou. Evangeline fica, e aí? Dentro lá tem uma carta da mãe dela, que eu não lembro o que tem, e tem um pedaço de uma moldura de um quadro. Evangeline olha e fica, quadro? É familiar, mas não sei de onde. Deixa na bolsa, eles voltam. Beleza. Voltaram, o irmão da Evangeline vê. Agora ela já tá suave. Tá suave já, tá de boa. Eles voltam, tudo, demora todo aquele tempo. Evangeline já não tá mais sem filtro. Daí mostra pro irmão, o irmão dela fala, não, eu sei, esse pedaço de quadro aqui é um quadro que ficava na nossa casa, não sei qual parede, não ficava verdade, é isso mesmo? Como é que ele lembra? Memória fotográfica, sei lá. Quando ele tinha quando sumiu? Não era pequenininho de tudo? Esses dois têm uma memória maravilhosa. Memória invejável, porque eu não tenho. Daí, tipo, ele fala, não, tava num quadro e tal, daí, tipo, deve ter alguma coisa a ver. Evangeline pensa, tem um carinha lá que, tipo, nossa mãe comprou as molduras lá desse cara da nossa vila. A gente pode ir lá perguntar pra esse cara. Tristan fala, não. E daí é aquele momento que vai dar o que eu pensei que eu falar, tipo, a minha ideia na cabeça, e daí quando eu falei. Tristan pensa o quê? Evangeline, você não pode sair de volta para a sua vila. As pessoas te conhecem desde que você era criança, eles vão te reconhecer do cartaz de procurado e vão te entregar para os guardas, porque algum deles deve se interessar pelo dinheiro. Você não pode se colocar nesse tipo de risco que eu acabei te colocando sem querer te contratando. O que ele diz? Evangeline, ninguém precisa da tua ajuda não, tá? Vai falar, tipo, que ele não precisa da Evangeline lá na vila e tal, eles conseguem se virar sem ela, que ela não precisa ir. Evangeline fica triste, fala que vai sim, ele fala não vai não.
Tá, daí ele vai esperar mais ou menos uma semana que ia ter um festival lá, tipo, uma feirinha que ia todo mundo meio que vender as coisas. E ele espera até ir lá. Nisso não demora, ele vai encontrar alguém lá perguntando já sobre os quadros e vai descobrir que é Evangeline. Óbvio que ela foi. Escondida antes dele. Eu não sei como que ela saiu sem ninguém perceber. Que é muito guarda, muita gente, ela deu um jeito de dar um sumido em todo mundo e sair antes dele mesmo. A Evangeline tá, tipo, com peruca, pintou o rosto, tem uma veinha lá que ela vende é pintura no rosto. Ela geralmente faz aquelas pinturas em criança. A Evangeline vai lá e paga pra ela fazer uma pintura bem bonita, daí o Tristan também vai lá, tipo, sem ele se encontrar, ele vai lá, pede pra fazer uma pintura bem maneira. Os dois se encontram, Tristan fica bravo, a Evangeline vai lá, eu perguntei aqui e tal. As pessoas sempre gostam de se gabar de seus trabalhos, eu perguntei, nossa, daqui, que tal, tem tal pintora que usa... Tem tal pintora que usa aquelas molduras e tal, não sei o que. E ele ficou, nossa, minhas molduras e tal. Daí ele se gaba um pouco. Evangeline vê que ele não sabe nada sobre os quadros em si, só sabe das molduras. Nisso os dois pensam, então vamos lá pra tua casa. Top, e eles vão lá pra casa da Evangeline, tá tudo meio escuro. Daí o Tristan começa a brincar, nossa, vamos lá pro teu quarto, vamos ver o que é, né? Porque, tipo, pra deixar ele skit, porque a Evangeline viu o quarto dele, então ele logo tem o direito de ver o quarto dela. Um gênio à frente do seu tempo. Ele vai lá, Evangeline, que se toca, que tá totalmente escuro. Fica, nossa, me desculpa. E, tipo, o Tristan fala, não, tá escuro, mas é do escuro de eu não consigo ver nada. E não porque ele tá com medo, porque ele tá tão tranquilo do lado dela que ele esquece que ele tem medo do escuro. Fofo. Enquanto isso, a Evangeline fica, ai meu Deus, me desculpa e tal, dá um jeito de acender todas as velas. Não sei aonde que tinha fósforo, mas ela sabe. Foi acendendo tudo. Começam a procurar no quarto dela, não tem nada, eles escutam um barulho, quem tá lá? Irmão do Tristan. Tava morando na casa Mas todos dela. os irmãos estão se encontrando? Estão se encontrando. A família inteira tá se encontrando. Todo É mundo se prima, tio, pai, avô. Daí o irmão tava morando na casa da Evangeline, em segredo, sem contar pra ninguém, porque o barzinho dele foi queimado. Porque depois que teve a revelação que o Tristan é o vilão, a família deles meio que caiu em desgraça. E não demorou muito tempo pra eles associarem o sobrenome dos dois e irem lá e tacarem fogo do barzinho dele. Tristan começa já com aqueles atos de generosidade extremos. De, não importa o tipo de bebida que você quiser, eu pago. Nossa, pode deixar, eu pago vários barris. Você só escolhe, eu pago pra você. E não, você pode começar do zero, eu pago toda a reforma. E não sei o que. E daí, tipo, irmão, não quero não vai demorar muito pra eles irem lá, e daí eles virem de volta. Não quero não, tá. Ele tá bem tristinho. Daí, o Angelina diz que ele pode morar na casinha dela quando ele precisar. Ele, ok, beleza. E nisso eles contam lá pro irmão o que eles estavam fazendo lá. E daí ele, uns quadros, eu encontrei uns quadros aqui nesse armário. Os quadros não ficavam mais na parede, desde que a mãe dela sumiu. Ele nunca mais, tipo, o pai dela foi lá e foi tirando os quadros da parede e guardando no armário. O irmão Tristão encontra esse armário e tal, porque ele fuça tudo. Evangeline vê o quadro, daí tem um quadro que tá faltando a parte da moldura. Ela vai lá e encaixa e fala, uau, encaixa perfeitamente. Uau. Atrás do quadro tem um pedaço estranho, que a Evangeline fala, parece um prato, mas é muito irregular para um prato. É um formato meio esquisito, mas ela diz que é familiar de alguma forma. Mas ela fala, é um formato Tudo é familiar? Tudo é familiar pra essa mulher. Olha, são familiares, pratos são familiares, Ela diz que parece, tipo, um pedaço de porcelana, cerâmica, só que não pode ser uma peça de louça porque é um formato muito irregular. Mas ela diz que é familiar de alguma forma. Ok, no quadro em si, que é o da moldura, duas crianças brincando. Ela reconhece rapidamente como a mãe dela, porque ela fala que a mãe dela é igualzinha à irmã mais nova. Parece até foto da irmã mais nova, a pintura, foto. Para de falar foto. E daí tem uma outra mulher lá que ninguém sabe quem é. Eu vejo ele fica, vixe, quem que é essa? Não tem nada escrito, não tem tipo, minha amiga, não sei o que, fulana de tal, não tem. Eu vou pensar, a única pessoa que vai saber é meu pai. Eles voltam pro castelo, eu acho muito rápido ver, tipo, no primeiro livro fala, nossa, tem que ir até o castelo, daí tipo, é lento. Tem que voltar pra casa, daí é lento. E ali não, vamos pro castelo, tipo, pum, vamos pro castelo, sabe, rápido. Papum foi. Ela vai lá, quem que é essa mina aqui? O pai dela fica meio... Daí ela manda ele responder, ele acaba respondendo. Nossa, ela é meio longa, mas ele acaba respondendo.
E diz o nome. O nome é Rena Fortes. E daí você fica, quem é essa? E ninguém sabe o sobrenome de nada. E daí, tipo, a Evangeline fica, nossa, quem que é essa e tal. E daí, tipo, meio que eles se reúnem, tipo, os amiguinhos, não. Meu pai só falou que essa mina aqui é a tal da irmã Rena Fortes. Quem que é essa? Nisso, Rebeca, que tava quieta, só passando alguns capítulos, tipo, narrando, cuidando da irmã mais nova da Evangeline e cuidando do castelo da forma que dá, fala, essa família, que maneiro. E é a família dela. Daí que a gente revela que a Rebeca dá um sobrenome falso na hora que vai trabalhar. O único que sabia disso era o Tristan, porque na hora que foi contratar ela, ele sabia, tipo, reconheceu ela facilmente, daí, tipo, deixou ela dar um sobrenome falso ali na empresa e tal. Mas daí, tipo, é uma família importante ali, meio que, tipo, uma família nobre do reino, meio que é isso. Daí, tipo, eles, beleza, mas daí, tipo, eu vou ter que saber, tipo, se minha mãe deixou o quadro, pra onde ela ia, né? Daí, tipo, a Rebeca fica meio, tá bom, vamos lá. Junta a trupe dos personagens principais, deixa a irmã mais nova e o irmão da Evangeline ali no castelo, enquanto vai todo o resto dos protagonistas lá. Monta no dragão e daí, tipo... Por que deixaram o cara? O maluco, ele não é tipo um guerreiro, um soldado, ódio, Brogador? Então, vai ficar cuidando do castelo. Em vez de ajudar, vai cuidar do castelo. O maluco é um dos melhores soldados! Promovido a dona de casa. Vai cuidar do castelo. É que daí eles ficam meio assim de, tipo, tirar muita gente, porque os protagonistas, não querendo ou não, são mais fortes, e daí, tipo, o castelo tá cada vez mais a barreira, aparecendo mais coisa. Então eles meio que deixam ele lá, tipo, pra proteger o castelo, só que ainda assim é você deixar um guerreiro. E, tipo, tem os outros soldados e tal, mas você deixar um guerreiro experiente lá. Meio, nhé. Mas, enfim. Vai todo mundo, e daí é a cena mais engraçada. Porque estão no dragão, voando, eles conseguem já ver a propriedade, e daí que eles vão falar pra Rebeca, mas se você não quiser vir, tá tudo bem, a gente encontra outra forma. Olha que eles já estão lá! Eles já estão vendo a propriedade, por que não falou isso no castelo? Não, porque se te incomodar muito, a gente não vai, a gente encontra outra forma, não sei o que, a gente encontra outra pista. Não, eles vão falar isso na hora que eles já estão vendo a propriedade. Eles já estão vendo o portão bonitão da propriedade que a Evangeline narra falando que é bonito. Mas não, eles vão falar lá na porta, tipo, não, mas se você não quiser voltar, tá tudo bem. Lá! Oh, teu cabelo parece que você tá com interfone. Horas de viagem. Pra eles falarem lá. Pra eles serem educados e lembrar que tem consideração lá. Mano! Isso me irritou um pouquinho. Ok. Entram, tipo, a Rebeca tem a chave do portão, abre o portão. E é meio que uma família que tem o poder de planta. É meio que toda a família tem o poder de planta. E tem uma treta na família que, tipo, basicamente a cada geração as plantas vão escolher um herdeiro. E daí, tipo, eles sempre têm vários irmãos pra daí, tipo, escolher um herdeiro. E daí esse herdeiro ser o cabeça da família. E no caso, as plantas escolheram a Rebeca, mesmo ela sendo uma das mais novas. Beleza. Outro ponto importante, todo mundo dessa família tem um nome começando com R. Porque a Rebeca é a Rena, daí a avó tem outro nome com R, daí tem o Roland, o Richard, tipo, é tudo nome com R. Eu achei maneiro. E daí, tipo, tem o pai que é, tipo, Julian. Porque ele veio de outra família. Ok. Tem um momento ali de receber, daí, tipo, os irmãos falando, Rebeca, não sei o que, não sei o que lá, reunião fofinha, daí chega a mãe, e elas estão, tipo, meio, mãe, e daí ela, tipo, Rebeca. Elas meio que não se dão tão bem assim. Meio que antigamente, meio que como a Rebeca foi escolhida para ser a próxima cabeça da família, ela foi muito regrada, tipo, não poderia muito se divertir, sempre tinha que usar as cores da família, lá, sempre se comportar. Tipo, a mãe dela meio que decidiu toda a vida dela. Rebeca se cansou disso, simplesmente pegou e vazou. E agora eu vou embora. Compreensível, a mãe dela ficou brava porque ela seria a próxima cabeça. Sem próxima cabeça da família, a família não tem pra onde continuar, porque as plantas escolheram ela. Então as plantas só vão obedecer ela. Os outros irmãos dela, acho que ela tem 3, 4 irmãos, os outros irmãos não vai obedecer. Vai obedecer a Rebeca. E os pais, não, tipo, não continua? A mãe dela é a atual cabeça. Foi a escolhida. Mas uma hora ou outra, tipo, a hora que ela morrer vai passar pra Rebeca. E daí ela tá tipo meio, não vai, né?
tem que obedecer as tradições da família. A Rebeca fala, não. Beleza. As plantas tem um momento, tipo, eles estão entrando lá, as plantas, eles vão, tipo, tocando, é igual criança curiosa, né? Tipo, não pode ver uma planta, nossa, o que é isso? E toca, sabe? Nisso, uma das plantas vai pegar o Tristan, lá e levar ele pra parede, tipo, atravessa a parede e a Evangeline fica, nossa, meu Deus. Tentei ir atrás do Tristan, não dá certo. Daí a mãe da Rebeca vai falar, ah, não, tal, sei pra onde levou e tal, e vai levar pra um lugar lá que é, tipo, meio que... Não é o nome, mas é tipo zona da verdade. Meio que ele vai ter que enfrentar a verdade. O Roteiro. roteiro. E é basicamente tipo uma A criatura. zona do roteiro. A zona que o roteiro vai funcionar. É meio que uma zona onde ele vai ter que enfrentar uma criatura e a criatura meio que vai fazer ele se lembrar de lembranças específicas da vida dele. Eu fiquei bem confuso nessa cena. Mas é meio que tipo pra confrontar verdades que o personagem não tá querendo lidar. Que no caso do Tristan é que ele tá apaixonado por Evangeline, mas ele diz que ele é uma pessoa fria, calculista, sem sentimentos. Então ele não pode estar apaixonado. Yay. E Evangeline é tímida, ela não quer falar nada pro Tristan. Evangeline vai dar um jeito de fugir. Antes disso, ele fugir lá pro Tristan. Antes disso, vai falar de algumas plantas e vai falar que tem uma planta da memória. A planta roteirística, que ela tem o poder de gravar memórias e remover poderes. Útil, não é mesmo? A hora que eu li isso, não, ela tem o poder de guardar memórias e tirar poderes. Eu fiquei, ok, essa planta vai ser importante, porque, tipo, é a única planta, tipo, tem um monte de planta na sala. Eles vão lá e falam que a planta da memória tem 2 poderes. Rapidamente eu já, tá, essa planta vai ser importante. Cara, por que não dá pra simplesmente botar mais planta? Poderia, tipo, essa planta aqui é a planta das memórias, ela guarda memórias. Essa planta aqui, ela tira poderes e guarda, tipo, poderia ser tipo um cachinho de flor. Daí, tipo, Podia ser caixinho de a flor planta, aquela flor sapatinho, sabe? Daí a flor, o o poder poder fica dentro. dentro, né? Poderia, mas não. A Seria engraçado. A planta é protagonista, ela tem que ter 2 poderes. Top. Nisso, Tristan tá lá, tá tentando que enfrentar, ele começa a ver várias cenas do passado. Nisso, depois ele até vai contar pra Evangeline uma dessas cenas, que é a cena que aquela bruxa lá, feiticeira, que foi presa lá por matar o herdeiro do Reino do Sul, o Tristan e a família dele era amigo desse príncipe do Reino do Sul. O que me inculca muito quem que era essa família antes do Tristan, tipo, começar como vilão. Tipo, quem que era essa família? Porque, tipo, pra ser amizade, a forma que o Tristan descreve a amizade deles é tipo, vem cá, tio, tia, deixa a gente brincar com fulano. E daí, tipo, sair todo mundo pra rua brincar de futebol. Parece isso. Mas, tipo, ele era o herdeiro do Sul, tipo... Como é que vocês brincam com uma criança dessa? Tipo, vocês têm convívio muito fácil com essa criança. E no caso, o príncipe do herdeiro do Sul se chama Alessander. Eles chamaram uma vez o sapo Reinaldo de Alessander. Haha. Conectou os pontos. Não é tão difícil. Mas aí eles estavam brincando. Nisso, a hora que o Tristan vai abrir a porta, o Alessander entra primeiro na casa dele. Tava a feiticeira lá e mandou o feitiço. Era pra matar o Tristan, como que o feitiço não foi pro Tristan, foi pro rei herdeiro do Reino do Sul. Transformou ele em sapo. Era pra matar o Tristan porque a mãe dele... feitiço de genética, se não vai feitiço com a pessoa... específico. Se não for com a pessoa, não funciona direito, não tem devolução. E era pra ser o Tristan, era pra matar o Tristan. A mãe dele tava, tipo, o Tristan vê o melhor amigo dele se transformar em sapo. E, tipo, o melhor amigo sai, daí, tipo, tava uma feiticeira apontando negócio pra ela. E do lado a mãe, brava, porque não foi ele que o feitiço acertou. A mãe do Tristan? A mãe do Tristan. Nossa! A mãe do Tristan, ela descreve, tipo, uma ceninha aqui, uma ceninha aqui. A gente não tem muito detalhe sobre ela. Tudo que a gente sabe é que ela não gostava da forma que o Tristan agia. Mas calma também. Não, só que, tipo, eu pensei, é por causa dos poderes dele e tal, porque o poder dele é descrito como, tipo, se ele, nossa, tem um poder terrível. E, tipo, é um poderzinho, tipo, eu controlo nuvem. Uma nuvem que só eu vejo, ela faz o que eu quiser. Mas, tipo, tem uma hora... Meu poder em imaginação. Mas, tipo, tem uma hora que, tipo, tem uma cena lá que, nas memórias do Tristan, que ele tá comendo torta. O irmão dele vai lá, dá um pedaço de torta e os dois estão sentadinhos comendo torta. E nisso dá pra ouvir os pais dele brigando e a mãe dele falando, nossa, mas o Tristan não pode ser desse jeito. Ele faz amizade com com as pessoas muito esquisitas. Ele fez amizade com aquele ogro, que no caso é o ogro que atualmente faz a comida do castelo. É aquele ogro, eles são da mesma vila. Ele faz amizade com aquele ogro.
Você acha que eu quero um filho desse? E, tipo, eles fizeram amizade porque o Tristan gostava de cozinhar. Tipo, nossa, meu filho é terrível, ele cozinha. Uma criancinha, uns 8 anos. Ele gosta de cozinhar. Um absurdo. Mano. E, tipo, deu pra entender que a mãe dele não se importava muito com o poder dele. Ele só achava estranho ele ser daquele jeito. E o Tristan foi sendo daquele jeito por causa da criação. Então meio que, tipo, volta, sabe? Eu não gosto do meu filho pela forma que eu criei ele. Um absurdo. E daí vai com o pai criança, sabe? Tipo, meio que... Ok. Vai passar várias cenas, uma dessas ele vai ver Evangeline. Só que ele vai reconhecer que não é Evangeline. É alguém com a cara da Evangeline. Ele reconhece. Nesse momento que está sendo narrado pelo Tristan, a gente sabe que a Evangeline ia sair correndo para ir até lá. Evangeline chega lá e daí, tipo, na cabecinha do Tristan ele começa a ver duas Evangelines. Ele reconhece na hora que, tipo, uma é a que ele estava vendo antes, que é a falsa, e a outra que é a verdadeira. Top, ele reconhece na hora. E diz que não tá apaixonado. E daí, ok, tipo, ele consegue acordar, mas antes disso, tipo, a criatura lá, que fala só a verdade, e fala uma coisa, que eu anotei pra mim não esquecer. A criatura vai lá e solta um. Você sempre esteve predestinado a encontrar Evangeline. Assim como ela está predestinada a ser sua derrocada. E você, a ruína dela. Nessa hora, cabecinha do Tristan fala, eu não posso ser a ruína dela. Ele não foca no resto. Ele fala, eu não posso ser a ruína dela, porque eu não posso, nossa, arruinar ela, não posso ser isso, não sei o que, não sei o que lá. Surto o garoto por causa da Evangeline. Ele não pensa no resto da frase. Como que é o resto da frase? Que vocês estão predestinados a se encontrarem. E Evangeline vai ser a sua derrota, mas você vai ser a ruína dela. E nisso ele começa a associar, não, porque os meus poderes não estão funcionando desde que a Evangeline conseguiu ver. Isso está sendo perigoso porque isso vai ser a ruína dela, não posso fazer a ruína dela e não sei o que. Ele não foca nele, foca nela. Beleza. Fofo, mas ainda assim preocupante. Nisso, a criatura da verdade começa a mostrar, não tinha como você evitar conhecer ela. E daí mostra que a criatura da verdade era a mulher com filho, lá no primeiro livro, nas primeiras cenas, que Evangeline ia aceitar um outro emprego, mas daí ela viu a outra mulher precisando mais do emprego do que ela e dá a folhinha e fala, não, pra você e tal, eu não preciso tanto do emprego, e dá pra aquela mulher porque ela tem filho pequeno e precisava do dinheiro. E daí, tipo, era a criatura do destino, a tal da criatura da verdade. E daí o Tristan fica, ih. E daí, tipo, a criatura da verdade meio que guiou ela até a floresta, bem no momento onde, tipo, guiou ele também pra ele estar na floresta no mesmo momento que ela estaria, sabe? Tipo, os dois Ela se é o conhecem. roteiro. Ela é o roteiro. A personificação do roteiro. A personificação do roteiro é essa criatura. E daí, tipo, o Tristan fica, eita, então não tinha nada pra fazer. Em vez do Tristan pensar em, então a gente pode se unir e não sei o que, não sei o que lá. Não. Nesse momento vão conversar um pouco, o Tristan vai falar sobre o príncipe herdeiro do Reino do Sul, que na verdade é o Reinaldo. O Evangelino vai falar, é óbvio, né, vocês que não falaram nada. Ele fica, como é que você sabe? Daí o Evangelino vai falar, ué, Reinaldo é o segundo nome do príncipe do Reino do Sul, que supostamente morreu há 10 anos atrás. Não é 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás. Tudo acontece mais ou menos, é a marca de tempo deles, 10 anos atrás. Há mais de 10 anos atrás. E não sei o que, não sei o que lá. Não foi muito difícil ligar os pontos, não sei o que, não sei o que lá. Ele fica, Daí ele vai falar que, tipo, a Evangeline nunca tinha contado que ela não aceitou o emprego por causa daquela mulher com criança pequena. O Tristan vai falar sobre isso, ela fala, nossa, como que você sabe? E daí ele fala que foi a tal da criatura da verdade que fez isso. Para os dois se encontrarem, tipo, eles estavam predestinados a se encontrar. Evangeline acha fofo, só que de uma forma fofa. Tristan não, ele acha fofo, só que de uma forma preocupante. Ele fala, não tinha jeito de eu não estragar ela e não sei o que lá. Preocupadíssimo, porque ele pode estar arruinando ela e não sei o que. Evangeline tenta beijar ele, cena fofa. Eles se beijam e Tristan fala, a gente não pode mais repetir isso. Evangeline, chateadíssima. E por que você não pode, não sei o que, não sei o que. Por causa que eu não tô com a flor da comunicação, minha filha. Exatamente. Eu esqueci ela, eu deixei ela plantadinha lá em casa, eu não Daí peguei. ele fala que ele não pode ficar com ela porque ela vai ser a derrota dele, e daí ele não pode deixar isso, ele tenta meio que fazer, você vai me derrotar, eu não posso fazer isso, não sei o que lá, porque o destino falou ali, tipo, a criatura da verdade falou que um vai ser a derrota do outro, eu não posso deixar isso acontecer, a gente já vai se separar desde já. Evangeline fica triste, mas entende o lado dele. Nisso eles começam a ouvir um grito, Evangeline reconhece a voz da mãe dela. Os dois entram correndo
é o quê? É a planta. A irmã do Tristan foi lá e resolveu mexer na planta. Daí é a planta gritando e é a voz da mãe da Evangeline. Todo mundo fica olhando pra mãe da Rebeca, daí a mãe da Rebeca fala: então ela é minha melhor amiga desde criança, eu não sei como que essas pessoas conseguem fazer amizade com gente tão importante. É uma das famílias nobres mais importantes do reino. E uma pintora fez amizade, tipo... Como? Simples. Isso não explica o livro, eu não consigo entender como, mas ok. A amizade vai além das barreiras sociais. Gay. De alguma forma. Ok. Daí ela fala, não, tipo, ela veio aqui, eu nunca tinha visto ela tão devastada e não sei o que, eu precisava fazer alguma coisa para ajudá-la. E daí ela faz o quê? A mãe dela queria se livrar dos poderes, porque ela estava se culpando pela morte do filho. Daí ela vai lá e tem a planta da memória e dela que arranca o poder, fala, beleza, a gente pode tentar arrancar. Só que o poder dela tava muito coisado, por causa que tipo, teve aquela parada do irmão da Evangeline meio que ficar, tipo, sempre retirando uma parte do poder. A hora que ele soltou, meio que ele ficou meio descalibrado. E a hora que foi tentar tirar esse poder descalibrado, matou a mãe da Evangeline. E nisso, malícia sem auxílio dessa mulher, porque ela mentiu. Porque falou, não, porque ela tá agora em uma outra propriedade nossa, lá perto do Lago Lilás e tal, porque lá é um lugar mais tranquilo para ela viver. A gente pode mandar uma mensagem, ela vai chegar em uma semana, e vocês podem aproveitar. E ela fez isso só pra ficar perto da filha. Pra tentar convencer a filha a ficar junto com ela e morar junto com ela. E a Evangeline fica muito chateada, porque a Evangeline não pode aceitar mentira. E tipo, a Rebeca fica, você mentiu pra ela. Você mentiu que a mãe dela tá viva. E daí, tipo, a mãe dela, tipo, mas pra você ficar perto de mim. Tipo, mano, não tem ninguém que acerta aqui na comunicação. Beleza. Até aí, tudo bem. Daí, tipo, não tem muito mais do que isso. Tipo, ela disse que sobrou um pouco de pó estelar. Que foi, tipo, a mãe dela, tipo, o corpo dela desapareceu. Tipo, ela não simplesmente, tipo, morreu e caiu o corpo. Não. Ela desintegrou. Sobrou só um pozinho, ela catou e colocou no frasquinho. Meio preocupante, inclusive. Mas daí ela, tipo, é tudo que sobrou da tua mãe. A Virginia fica meio triste. Ok. Nisso, tipo, depois eles vão ali no quintal, tá? Tem um momentinho ali. E eles são atacados por alguns guardas. Eles dão um jeito de lutar contra os guardas. O poderzinho do Tristan falha. Já estamos acostumados até esse ponto do livro. A Angeline vai de adaguinha, ele pega uma espada, vai lá, ok, beleza, lá. Nisso, eles tentam descobrir quem que mandou os guardas. Novamente, mãe da Rebeca. Mãe da Rebeca mandou os guardas, porque a cabeça dela, já que minha filha não quer passar tempo comigo, se eu matar o chefe e capturar o chefe dela, ela não vai ter pra onde ir, ela vai ter que ficar comigo. Sanidade essa mulher. E o pai dela concorda, inclusive. O pai dela fala, é uma excelente ideia. Vai lá, meu amor, faça isso. Tá. Ok. Daí, tipo, eles saem dali, daí, tipo, a mãe dela só, tipo, o pai dela fala que... Pai dela ou irmão? Eu não lembro se é o pai, se é o irmão da Rebeca, fala que eles mandaram soldados também, tipo, pra avisar eles de alguma forma. De alguma forma, eles sabem aonde fica o castelo do Tristan. E eles mandaram os guardas pra lá. Tá. Daí eles pegam um dragão, voam até o dragão. Nisso vai falar, narrar do ponto de vista do irmão da Evangeline. Tá tendo ataque, ele tá tentando matar os guardas, lá. Daí, tipo, meu Deus, eu preciso de ajuda. Eles chegam mais ou menos na hora. Daí tem um momentinho bem aleatório no meio da luta, que o Tristan tá lutando contra um cara e ele olha pra bota dele e fala, essa bota é minha! Porque lá no começo do livro ele perdeu a bota, ele não sabia onde foi parar, um dos guardas pegou a bota dele, tava usando a bota dele. Ele fez o guarda tirar a bota pra ele, guardar a bota pra ele, porque a bota é dele. Ó. No meio da luta, tá, lutam lá, tá, morre um monte de gente, ok. Nisso, eles ficam meio, tipo, a barreira do castelo tá sem barreira. Daí eles tentam pensar, nossa, como que a gente consegue sair daqui, não sei o que lá, tipo, como que a gente derrota todo mundo, e eles começam a falar, tipo, o Tristan começa a achar que tem muito pouco soldado ali, não sei como. E daí ele pensa, tem os Groove, que eles estavam meio que esquecidos, canteados meio de lado, então é esse momento. Eles falam, é os Grooves, a Groove fêmea, eles devem ter descoberto que a Groove a Groove fêmea tá grávida.
Ele tenta correr, o irmão da Evangeline tenta correr junto. Eles dão um jeito de capturar a Groove Fêmea. Capturam a Groove Fêmea. Eles ficam bem tristes, tentam, tipo, uma cena bem dramática. Eu descrevendo ela bem de qualquer jeito. Mas aí, tipo, eles vão lá, tipo, tenta salvar a Groove, não conseguem. O Groove macho tenta salvar a Groove Fêmea, eles acertam o Groove. Acertam a asa, ele vai caindo e... Daí, tipo... Tristan fica chateado, todo mundo fica chateado, os outros guardas, tipo, ou fogem ou morrem. Beleza? Daí eles estão chateados, eles estão tristes, perderam a Groove. Eles estão... A mãe da Evangeline tá morta. Tá todo mundo triste, derrotado e todo mundo assim, com esse climinha de derrota. Daí ninguém sabe o que fazer, só que aí no livro não tá faltando tempo pra acabar. Eu fiquei, o que vai acontecer então? Não, tipo, falta tempo, tipo, falta muita página pra eles conseguirem ter uma vitória, mas falta muita... Muita pouca página Página pra pra- ter que acabar aí. Isso. Obrigada, André. Daí eles pensam, ah, não, o que pode fazer e tal. Tipo, daí tem uma ceninha que o Tristan vai fazer uma tarde do chá com a irmã da Evangeline, porque daí ele tinha prometido que ia tomar chá com ela, daí foi ele e Reinaldo tomar chá com a irmã da Evangeline. O Tristan jamais admitirá que ele tava com chapéu rosa. O Reinaldo tava também, tipo, com uma capinha rosinha, bem bonitinho. Evangeline entra no quarto bem na hora, vê os dois, ela fica que fofo. Ok, Tristan fica, ele não vai olhar pra ninguém. Os outros acabam seguindo a Evangeline, todo mundo vê, ele fica, ninguém vai falar nada. Todo mundo vai falar. Ninguém tem medo desse chefe. E... Ok, tem a ceninha fofa. Nisso ela vê que a irmã dela tá brincando com o tal pedaço de cerâmica de forma irregular, que a irmã dela insiste que é um prato. A irmã dela olhou o formato e falou, é um prato. E ela coloca, tipo, uns bolinhos e tal. Estão comendo e tal, e não sei o quê. E nisso a Evangeline, tipo, ela pega um pouquinho de pó, o pó que sobrou da mãe dela, e ela não, a Evangeline não contou o que é aquele pó. E ela usa aquilo lá, tipo, como açúcar no chazinho dela. Tipo, um pouquinho, e daí a Evangeline ia brigar com ela derruba o pó, e daí o pó vai lá e solta em cima daquele prato de formato regular. A Evangeline olha e fica, uau, sei onde que é esse formato. Ela pega o prato, fala, Tristan, vamos junto. Tristan fala, beleza, tira o chapeuzinho rosa, vão junto. Vão de dragão, corre lá. Vão lá até onde tava aquele sentinela. Entram de volta lá onde tava aquele monstro lá do começo do livro. E daí o monstro falou, nossa, vocês aqui de novo? Eu esperava vocês tão cedo e tal. Tipo, que eu fiz o convite que era pra vocês voltar a qualquer momento, mas eu não esperava que vocês fossem aceitar. E daí a Evangeline vai lá e mostra um pedaço de cerâmica e tal. E é tipo, tinha um pedaço de um furo no teto. Era exatamente o formato. Ah, era um furo pequeno. Eu pensei que, tipo, era um baita de Eu um rombo. imaginava um baita de um buracão. Mas não, era tipo... prato. Mas se era tão longe, porque era pra aparecer o céu, não deveria dar pra ver. Tipo, você deveria, tipo, um cisco. Detalhes. O prato muda de tamanho. Tá bom. O prato vai É crescendo o- até chegar lá. Aham, é a magia do prato. Ok, ela vai lá, tipo, ó, entrega aqui, tem um pedacinho do céu que falta. Ele fica, muito obrigado e tal. Devolve. Nisso, a hora que devolve, magia e tal. E daí a mãe da Evangeline. E eu fiquei, oi? E daí, tipo, a mãe da Evangeline era meio que um monstro, eu não entendi, talvez não seja. Eu fiquei muito confusa nessa parte. Eu não entendi se o monstro era a mãe dela, se não era, se o monstro estava guardando a mãe dela. A mãe dela tá lá, vestidão bonito. A Evangeline descreve que é bonito. É um vestido meio branco, bonito. Com um pouco de bonito e aqui em cima tem um Bem bonito e a aqui saia é barra bonito. bonita, descreve bonito. A Evangeline fica feliz que é a mãe dela, e a mãe dela conta que depois que ela morreu, meio que ela ficou como uma estrela. Horas acordadas, horas não acordadas, hora observando os dois. Então, tipo, ela vai, tipo, a Evangeline vai, tipo, apresentar o Tristan, a mãe dela já conhece o Tristan. Que meio que, tipo, ela já ficou vendo os filhos dela lá de cima, agora ela tem, tipo, consciência, só que ela não é mais totalmente humana, e eu tô bem confusa sobre isso. Não teve explicações suficientes. Ou eu que li errado. Sei, pode ser um dos dois. A mãe dela não tá completamente com todas as memórias, ela lembra uma coisa aqui, outra aqui, tipo, meio que essa parada de virar estrela meio que mexeu com a memória dela, compreensível. Daí eles voltam pro castelo. Não tem a florzinha de guardar memória? É, tá lá na casa da família da Rebeca, ninguém se importa. Não vai ser mais útil. Eles voltam pro castelo, Tristan, Evangeline e a mãe da Evangeline.
A hora que eles chegam lá, chega um dos guardas e falam que a irmã da Evangelina não tá sendo encontrada em lugar nenhum. Eles começam a procurar e tal, até que Evangelina, tipo procura em tudo, não tá em lugar nenhum. Até que daí, tipo, um dos guardas falam que, tipo, encontrou ela na cela, onde deveria estar o pai dela. E daí a gente descobre que, tipo, tem um momento que a irmã da Evangeline, em uma das cenas lá que a Rebecca tá narrando, fala que, tipo, vê a irmã dela com uma chave. Pergunta de onde é, ela fala que é a chave do quarto dela. E a irmã dela, mentirosa, fala que ela, tipo, depois do almoço, ela tem mais ou menos 1 hora que ela deixa pra escrever um livro que ela tá escrevendo. E todo mundo fica, beleza, então tudo bem. A gente dá privacidade pra você escrever o livro, porque ela fala que ela precisa de concentração e não sei o quê. E era mentira. Ela usava esse tempo pra ir lá pra ver o pai dela. Numa dessas, o pai dela meio que, de alguma forma, aproveitou que a outra filha não tava e aproveitou pra trancar a filha dele e fugir. Evangeline... Precisava trancar? Tipo, não era só fugir? Mas, ok. Só que daí Evangeline e Tristan chegam à conclusão de que alguém estava trabalhando junto com o pai dela. Porque algum dos guardas, ou outra pessoa, possivelmente um guarda, deveria ter dado a chave para a irmã dela. Então alguém estava trabalhando com o pai dela, ninguém sabe quem. Beleza, tem toda aquela cena que tipo, a irmã dela meio que conheceu a mãe dela agora e tá meio tipo, minha mãe, estranho, não sei o que, vamos começar uma relação. O irmão da Evangeline agora, tipo, pode mostrar pra mãe dele que não matou ele. Maneiro. E chega a cena do Tristan falando aonde vai ser a próxima mesa da Evangeline. Que ele fala que como agora ela não é mais assistente e sim aprendiz, ela não pode ficar no mesmo lugar. Ele fala que ela vai ficar em um lugar ali que é meio que tipo uma sala mais bonita, que é toda, tipo, tem uns vidros bem bonitos, umas plantas, o sol bate ali bem bonito, dá uma iluminação maneira. E a Evangeline fica, mas é do outro lado da tua sala, tipo, a sala dele aqui e o negócio aqui, tipo, no mesmo andar, só que ainda assim, do outro lado do castelo. E Tristan fala assim e tal, não sei o que, é melhor assim, pra já ir, tipo, começando a afastar. Evangeline fica chateadíssima, porque ela gostava de ficar na porta ali, né? Ela gostava de não ter sala, no caso, ficar no corredor. Ela gostava, mas não. Aí Tristan vai lá separar ela, fica, tá bom e tal, não sei o que. E daí o livro só tem o epílogo. Só tem o epílogo, que é narrado pelo irmão da Evangeline, dele pegando a profecia de volta e relendo, e a gente finalmente vai poder reler a profecia. Aquele que as terras mágicas salvar, a cria do destino nas mãos terá. Quando a união do destino e a magia estelar acontecer, para sempre a terra vai lhe pertencer. Mas cuidado com o vilão desmascarado e seu poder sombrio, pois nada é mais perigoso do que um bom coração que se torna frio. Só que daí, todo mundo, desde o começo do livro, tava falando que o vilão desmascarado era o Tristan. Porque ele tava de máscara, ele tirou a máscara. Só que a Evangeline, naquela mesma cena, também é vista como vilã. E a partir daquele momento que começa esse cartaz de procurado. Porque até então, tava todo mundo falando que ela foi capturada e não sei o que, tava sendo mantida como refém. E daí, tipo, ela vai lá e se fala, não sei o que, ninguém me convidou. E daí, tipo, meio que todo mundo fala, não, então ela tá junto com ele. Então eles falam que, tipo, daí o irmão dela fica, nossa, eu nunca parei pra pensar nesse ponto. O vilão desmascarado pode ser minha irmã. E daí eles falam ainda, ter cuidado com um bom coração que se tornou frio. E ele fala que, tipo, a irmã dele agora tá trabalhando longe do Tristan e ela está triste, sem sorrir mais. E o livro acaba assim. O terceiro livro só sai em setembro. Espero conseguir ler ele em setembro. Espero ser um PDF digno pra mim ler em setembro. Comprar acho que não vai dar, porque, tipo... Caro. Livro de estreia, ou ele é muito barato ou ele é muito caro. Geralmente ele vai ser caro. Conhece? Talvez eu veja pro PDF. E daí até setembro, para continuar essa belíssima saga. Considerações finais? Considerações finais, E o livro tá aqui tá mais ou menos legal.
Tem umas cenas de romance que, tipo, eu não... Tipo, dá pra ver que a cena foi feita justamente só pra ter romance, sabe? Tipo, a cena foi totalmente escrita só pra eles terem um momentinho de romance clichê. Isso me incomoda um pouco, mas é porque eu não gosto de romance, então, ok? Eu acho que a escrita tá bem boa. Tipo, a escrita é bem feita. É isso. Acabou minhas considerações finais. Não tem considerações finais a mais. Ok, Até se setembro. inscreva, dê os likes se gostei. É isso aí. Mágico. E Comente.